Oi, meu irmão. Se alguém te perguntar no que você crê, o que você diria? Se alguém perguntar diretamente a você quem é o teu Deus, o que você diria? No livro de 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 15, nós encontramos o texto que diz assim: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Quem é o teu Deus? Você sabe explicar? Se você não sabe explicar, acompanha esse culto de hoje, a mensagem de hoje, para você começar a ter argumentos, poder explicar e mais do que isso, para poder você ter clareza quem é o teu Deus para ti. Esteja comigo presente nesse momento. Nós estamos aqui reunidos na presença de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E na presença desse Deus eu quero convidar você para uma palavra de oração. Amado Deus e Pai, eu quero te agradecer e te louvar por esse momento agora, em que podemos estar na Tua presença para cultuar o Teu santo nome, expressar nosso louvor, a nossa adoração a Ti e também para meditarmos na Tua palavra que nos guia a toda a verdade, a Tua palavra que nos conduz para mais perto de Ti. Abençoa-nos, ó Deus, assim nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Santo, Santo, poderoso, que era e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, que era e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo, poderoso, que há de vir.
te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, pra coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Quem é o teu Deus? Essa é a nossa temática para os cultos que nós estamos celebrando atualmente. E se alguém te perguntasse isso, o que você poderia dizer do teu Deus? Como você explicaria quem é o teu Deus? Normalmente nós temos dificuldade para responder essa pergunta. É algo tão simples, mas mesmo assim parece difícil de responder. Talvez porque a maioria das pessoas não tem comunhão suficiente com Deus e não conhecem apropriadamente a Deus. Não conhecem por meio do seu relacionamento, não estão juntos o suficiente. E aí não sabe o que dizer. E na melhor das hipóteses, são pessoas, ou muitas vezes pessoas que vão à igreja, estão presentes no culto, mas não se preocupem em conhecer profundamente a Deus, e não prestam tanta atenção talvez na palavra, e não guardam isso e não se preocupam com isso. E aí não sabem o que dizer para uma simples pergunta: quem é o teu Deus? Nós temos o dever de saber responder isso. Nós vimos isso no texto da saudação, texto de 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 15. Estejam preparados para responder a razão da esperança. E o nosso Deus é a nossa esperança. Se alguém perguntar qual é a tua esperança, o que você tem a dizer? É importante conhecermos bem quem Deus é. Não só para saber explicar, mas para nós não nos desviarmos de Deus, seguindo falsas doutrinas, seguindo falsos ensinamentos. Então nós temos que saber com clareza quem Deus é
para não seguirmos uma imitação de Deus, uma imitação errada de quem Deus é, e assim nos desviarmos do caminho verdadeiro. Saber explicar para quem não conhece, mas é importante nós sabermos bem quem Deus é, para nós não nos desviarmos do Senhor. O perigo do desvio para falsas doutrinas é algo que acompanha a igreja desde muito cedo. E é por isso que pessoas escreveram muito acerca da fé. Apologetas falaram defendendo a fé cristã contra a visão mundana de Cristo, a visão que o mundo criou a respeito de Cristo. E os apologetas cristãos, eles explicavam, escreviam textos, e muitos deles formularam profissões de fé, declarações de fé, declarações que resumiam a fé cristã. Uma dessas profissões de fé é o credo apostólico, utilizado por inúmeras igrejas cristãs, inúmeras denominações cristãs. E esse credo apostólico, ele possui 3 artigos: da criação, da salvação, da santificação. No artigo da criação diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Quem é o teu Deus? Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Assim começa o credo apostólico. Esse artigo fala do Criador. O que você, o que nós podemos aprender com essa profissão de fé? Essa é a pergunta que eu quero deixar agora. Como nós nos aprofundamos através desse credo, dessa profissão de fé? Podemos aprender 3 coisas. Primeiro, Deus é o Criador do céu e da terra. Com essa afirmação, nós declaramos que Deus sozinho criou o céu e a terra. De si mesmo, Deus fez tudo o que existe, as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Sem nenhum auxílio, sem nenhuma ajuda, Deus de si mesmo, do seu poder, da sua majestade, Ele cria as coisas visíveis e invisíveis. Assim diz o relato bíblico de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que eu leio agora. No princípio Deus criou os céus e a terra. É isso que diz o testemunho bíblico. Deus criou o céu e a terra. Pelo profeta Isaías, Deus diz, num texto que nós encontramos no próprio Isaías 44, no versículo 24. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, que o formou no ventre. Eu sou o Senhor que fiz todas as coisas, que sozinho estendi os céus, que espalhei a terra por mim mesmo. Por isso, Deus é único. Ele é o único verdadeiro Deus e Senhor. De si mesmo Ele cria, sem nenhum auxílio, sem ninguém para ajudar. Tudo foi feito por Deus, por meio dEle e para Ele, inclusive a tua e a minha vida. Nós fomos feitos também, nós somos criação de Deus, com toda a nossa complexidade que envolve o nosso organismo, a nossa mente, a nossa capacidade de se relacionar
toda a nossa vida, os nossos sentir e emoções. Nós somos seres altamente complexos. Tudo foi feito bem planejado por um Criador. Você foi feito, eu fui feito por Deus. O Salmo 139, versículo 14 e 16 diz assim: Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. O salmista tinha certeza, nós fomos feitos por Deus, e mais do que isso, a nossa vida toda já foi escrita no livro dele, antes mesmo de nós existirmos. Se Deus é Criador, por consequência, tudo pertence a Ele. Esse mundo com a natureza exuberante, aquilo que recebemos como capacidade para criar, para desenvolver, as coisas que nós fazemos, que em última análise foi permissão e graça e capacidade que Deus nos deu, isso também é de Deus. O que temos em nossa casa, a nossa família, você, eu, nós pertencemos a Deus, porque Ele nos fez. Deus nos fez e somos dele para a honra e para a glória de Deus. Isso é o que aprendemos com essa profissão de fé. Em segundo lugar, o que podemos aprender com esse primeiro artigo que diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, é que Deus é todo-poderoso. Com essa afirmação, nós reconhecemos a grandeza e a autoridade do Senhor. Nós reconhecemos que Ele tem os meios para criar tudo sozinho, sem nenhuma ajuda, sem nenhum auxílio. Além disso, dizendo isso que nós cremos em Deus Todo-Poderoso, nós estamos testemunhando que não existe outro Deus que possa se comparar com o nosso Senhor. Não há outro ser na terra comparado ao nosso Senhor. Tudo é criação, menos o Criador. Ele é o poder total e absoluto, e que com apenas uma palavra, o que não havia passa a existir do nada. Com o poder da voz, com o poder da palavra, as coisas iam surgindo. Deus é único. Deus é todo-poderoso. Isso quer dizer que quando passamos a ter dificuldades na vida e precisamos de socorro, Ele sempre pode nos salvar. Ele tem poder para isso. Para Deus não há nada impossível de realizar, ainda que para nós, seres humanos, pareça uma tarefa que não tem mais o que fazer. O Senhor Jesus fala isso em Lucas 18, 27. Para nós uma tarefa impossível, para Deus não. Tudo é possível. Por isso Deus diz inúmeras vezes na palavra: não temas, ou seja, não tenha medo. Por exemplo, Isaías 43 diz assim: não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo teu nome, você é meu. Quando atravessar as águas, eu estarei com você. Quando atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você passar por dificuldades
por risco de vida, Deus diz: não tema, eu estou contigo. Você não vai ficar aqui. Eu vou te levar para o outro lado desse rio. A água não vai te cobrir. Ele é todo poderoso para nos salvar sempre. Nós nunca vamos ficar na ilusão. Eu clamei a Deus e Ele não pôde me salvar. Ele tem poder para salvar. Não há situação impossível para Deus. Terceiro, o que aprendemos do primeiro artigo? Deus é Pai. Aqui nós testemunhamos a natureza relacional de Deus. Deus não é uma energia, Deus não é uma força da natureza, Deus não é uma divindade que está longe, lá no céu, sem se importar conosco. Ele é um Deus que se relaciona. Ele se relaciona em primeiro lugar com o Filho e com o Espírito Santo. Ele se relaciona com a sua criação. Ele quer se relacionar contigo e comigo. Ele vai muito além que criar as coisas. Ele quer se relacionar com a sua criação. No livro de Gênesis, nós vemos esse relato, nós vemos esse testemunho. Deus fez o Adão, colocou-lhe num jardim. Deus estava com Adão, Deus observou o Adão. Deus orientou o Adão. Deus conversava com ele toda a tardinha. Deus viu a necessidade dele e percebeu que não era bom ele estar sozinho. Aí Deus criou uma esposa para o Adão. Deus mesmo foi até Adão e mostrou para ele: olha, Adão, essa aqui é a mulher que eu fiz para ti. Sejam felizes, unam-se, multipliquem-se. Deus estava num relacionamento profundo com Adão, e assim a gente vê que Ele quer esse relacionamento hoje também. O pecado nos afastou desse relacionamento com Deus, mas por meio da morte de Jesus, o relacionamento com Deus é recuperado conosco. Nós nos afastamos, mas em Cristo nós somos aproximados de Deus para um relacionamento santo, amoroso. Esse é o desejo de Deus. E quando nós declaramos que Ele é Pai, nós estamos falando disso. Ele quer um relacionamento. Claro que na tarefa de ser pai, às vezes, se faz necessário corrigir, repreender seus filhos. E com o passar dos séculos, os homens do povo de Deus ficaram guardando esse lado de Deus que repreende, o lado que corrige. E a imagem de um Deus amoroso, a imagem paterna, amorosa de Deus foi se esfriando, foi sendo esquecido, até que Jesus recupera essa imagem através da pregação, dos milagres, dos sinais, da própria vida de Jesus. Ele ensina a olhar para Deus e ver que Deus é um Pai amoroso, que está interessado na nossa salvação e não na nossa condenação. Jesus revela quem é o Pai. E numa oração de Jesus, em que ele está muito angustiado, ele ora para Deus e ele chama Deus de Abba, uma palavra aramaica para o termo pai, mas uma palavra que expressa um relacionamento íntimo com Deus. Esse é o relacionamento de Jesus com Deus, íntimo. Tão íntimo que ele pôde chamar de Abba. Ele pôde chamar Deus de Paizinho querido. E ele ensinou os seus discípulos a reconhecerem Deus como um Paizinho querido. O Deus que nós
cremos que mandou o seu Filho para pagar o preço dos nossos pecados numa cruz, é um Pai amoroso, todo-poderoso, Criador do céu e da terra, de tudo aquilo que existe, Criador de nossa vida, que desde o princípio anseia que tenhamos um relacionamento amoroso com Ele. Esse é o Deus que nós cremos. Ele é o Pai querido, que nos acompanha em todos os momentos da vida, que nos dá toda a orientação necessária, todo o ensino que precisamos para provar de uma vida plena e graciosa, provando do amor de Deus. Um amor de Deus que provamos nos relacionamentos, que provamos nesse mundo, ao vermos a beleza das coisas criadas nesse mundo. Um Deus que nos repreende em amor, sim, mas não porque quer o nosso mal, exatamente porque Ele quer o melhor de nós. Então Ele nos corrige para não andarmos nos caminhos errados, para não nos desviarmos da bondade dEle, e nos direciona para Ele, para o amor puro e santo dEle. Ele é o Pai que não mede esforços para cuidar da tua vida, para cuidar da minha vida. Não porque eu mereça, não porque você mereça, mas porque Ele é um Deus amoroso, cheio de graça e misericórdia, que quer a tua salvação, quer o melhor para você. E por isso Ele deu o melhor dEle, o Filho dEle, para pagar o preço do teu pecado e do meu. Esse é o nosso Deus. Se alguém te perguntar quem é o teu Deus, você vai poder dizer: Ele é um Pai querido, que se relaciona comigo, todo-poderoso, que não há nada impossível para Ele, que usa esse poder para nos socorrer, nos direcionar, nos salvar. Ele é o Criador do céu e da terra. Ele que me fez e eu pertenço a Ele para glorificá-lo, exaltá-lo, com tudo aquilo que eu falo, que eu penso, que eu faço, glorificá-lo com toda a minha vida. Esse é o teu Deus e o meu Deus. Amém. Tenha um momento de oração agora. Você que está sozinho, curva a sua cabeça, pause esse vídeo e tenha o seu momento de oração. Louve a Deus por quem Ele é, o Pai Todo-Poderoso, Criador. Reconheça o seu pecado, a sua rebeldia. Reconheça que você quis viver sozinho, sem a orientação dEle, como se você não tivesse um dono, um Senhor que cuida de você. Ande com Deus, clame a Ele por ajuda do Espírito Santo, para que você possa andar com Deus em fidelidade e ter esse relacionamento íntimo como Jesus tinha, ao ponto de você também dizer em oração: Paizinho. Ore agora. Se você está com a sua família, ore junto com a sua família nesse momento. Meu irmão, minha irmã, se essa mensagem de hoje foi importante para você, se o culto de hoje ajudou você a conhecer melhor a Deus e se aproximar ainda mais desse Deus interessado em se relacionar com você, saiba que tem outras pessoas que também precisam ouvir isso. Curta esse vídeo, encaminhe esse vídeo para outras pessoas,
para que outros possam também ouvir o que você tem ouvido, uma palavra para edificar a tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja hoje e sempre. Amém.